você que está aqui na BMC News, no programa Sou Bem Sucedido, nosso encontro semanal, a gente sempre traz um convidado para inspirar você a ser uma pessoa bem sucedida em todas as áreas da sua vida. Como eu sempre digo, esse negócio de se eu tiver sucesso no amor, eu não tenho sucesso nos negócios. E assim, isso é balela. É possível a gente ser bem sucedido em todas as áreas da vida. E como ser bem sucedido quando a gente tem que trabalhar com a família? É fácil? É difícil? É um desafio? Não é um desafio? Eu trouxe uma pessoa exemplar hoje para falar um pouquinho sobre isso. Ela é empresária, ela é empreendedora, ela é advogada, ela é apresentadora, bom, vocês vão ver só quem ela é e você vai ver que ela vai trazer muitos insights para você. Estou recebendo aqui hoje nada mais nada menos, sabe do que? Doutora Patrícia Roccato. Bom, vamos lá, vamos tentar entender? Vamos lá, empresária, empreendedora, advogada, contabilista, é assim que fala? Sim. Que mais? Filha, irmã, prima, amiga, namorada. É também amante por carro. Amante por carro. Essa é a parte do hobby, né? Ai. Bom, se bem que a gente já trabalha por hobby, Sim, vai. Sim. Você tem ainda aquela Audi, Audi, isso. Audi A3. Esse você não desconecta dele nunca mais. Ai, olha, é uma paixão, viu? É uma paixão que nasceu lá pela minha máquina e os meus sapatinhos, né? Que são as rodas. Mas quando a gente fala de desconectar, hoje o nosso tema hoje é a gente falar um pouco sobre o desafio de trabalhar empresas familiares. Depois, nos próximos blocos, a gente vai falar um pouco sobre hold também. Mas você herdou um trabalho do seu pai é um fofo, conheço ele há muitos anos, né? O seu pai tinha uma empresa de contabilidade, e aí foi você e a sua irmã para ajudar, era isso que vocês queriam. Como é que foi esse começo? Olha, Júnior, assim, hoje eu até falei aqui que a gente trabalha por hobby, porque eu acho que quando você trabalha com o que você ama, você não trabalha nunca, né? Então, acho que esse é um primeiro pressuposto de quando nós vamos escolher. Muitas das vezes na empresa familiar a gente não tem essa possibilidade, porque você tem que pegar ali a situação da família, daquilo que você está aprendendo no negócio e simplesmente construir o avião, né? Pular do morro e construir o avião. E eu hoje, assim, eu amo, eu sou apaixonada pelo que eu faço, mas eu comecei com isso, eu tinha ali na casa dos 14 anos. 14 anos. Mais ou menos. E assim, o meu pai, ele separou uma sociedade, né, o sócio dele faleceu, e ali naquele momento ele acabou separando a sociedade dos filhos, do sócio, né, até então sócio, e nós tivemos que ir para o escritório, tivemos que ir trabalhar. Sempre ia, atendia um telefone, fazia uma coisa ali, fazia um curso, né? Eu sempre gostei dessa parte administrativa. Então não foi uma escolha, foi uma necessidade naquele momento. Foi uma época em que a minha irmã estava ingressando na faculdade, eu estava ali próximo, já queria fazer o CRC, então tinha que pagar o curso técnico, porque você poderia até fazer a escola pública, as ETECs da vida, mas eu não tinha idade, porque eu tinha ali 14, 15, 16 anos, né? Então eu tive que ir pro particular para eu poder ter o CRC, né? Ter a habilitação técnica para poder trabalhar. E eu me descobri na profissão já, né? Eu comecei como contabilista. E ao longo do tempo, o meu pai, muito sábio, né, ele falou: olha, você tem muito perfil jurídico, esse lado seu, você fala bem, você consegue explicar as coisas de uma maneira simples, né? Ele viu ali um potencial e eu fui fazer o curso de Direito, né? E assim, eu me via muito com publicidade, propaganda, fazia jornal na escola, escrevia para as matérias da escola. Mas olha que bacana, né? Porque você também é apresentadora, você faz um programa muito bacana que é a Batalha das Startups. Isso, agora ele está como Além da Ideia. Além da Ideia. Além da Ideia. E o que é legal é que assim, mesmo você se tornando advogada, o seu talento, o seu dom não foi, pelo contrário, ele somou para tudo aquilo que você se tornou hoje, né? Foi sim. Eu brinco que esse sonho que eu tinha da publicidade, da propaganda, eu acho que ele era tão genuíno, que Deus olhou e falou: ah, não, ela merece. Ela queria tanto isso, e tudo que eu faço. É engraçado porque eu tenho a bolaria agora, né?
E a Bolaria, recentemente, nós fomos convidados para fazer um programa de café da tarde. Sim. E aí as meninas, não, mas vamos, precisa ir lá, precisa dar a receita do bolo. E lá estava eu, no programa da tarde, dando a receita do bolo. Então, assim, parece que tudo que eu vou, para Te todo leva para o me leva para a público. mídia, para o público. Olha só, pessoal, é que vocês estão assistindo aqui, nós temos duas convidadas aqui, né? É a Mariana, não é isso? Isso. A Mariana, ela tá aqui do Estilo, e a minha esposa também tá aqui, né? Eu escutei o coraçãozinho dela falar assim, Deus provê, Deus proverá, esse bolo eu vou experimentar, né? Eu não sei se foi ela, não sei, mas você tem uma bolaria também. Sim, sim. Que legal. É a mesma sociedade, né? Onde Hoje, fica a bolaria? na Avenida Nova Cantareira. Você que é da Zona Norte, na Mas na região do Horto, Tremembé. Então todo mundo ali já está bem servido de bolo. Ah, com certeza. Mas aí você foi lá e você fez direito. Sim. Né? E mesmo assim você não deixou de estar trabalhando no dia a dia lá no escritório. Não. Aí na verdade, nós fomos buscando através do planejamento tributário. Eu sou muito fã do planejamento, eu gosto de uma contabilidade estratégica mesmo, contador parceiro, contador consultor, ele traz resultados maravilhosos para a empresa. Então, hoje eu tenho assim o prazer de pensar em todos os resultados que nós já trouxemos para os empresários, sabe, de injeção, de BNDES, porque às vezes você tem ali uma empresinha que é optante pelo Simples Nacional, que as pessoas falam, não precisa de contabilidade. Pessoal, precisa de contabilidade. Através da contabilidade, você pode trazer ingressos, injeções de dinheiro através de investidores, créditos de BNDES, créditos de fundos, que muitas das vezes, quando você tem um DRE muito bem estruturado, ele vai trazer para você a intenção desses investimentos, que muitas das vezes você não tem, a sua empresa fica ali praticamente às traças, porque você acha que você precisa fazer através de uma planilha de Excel, de um controle financeiro. Muitas das vezes o empresário não sabe nem para onde vai o dinheiro e a contabilidade traz, ele mistura o pessoal com o profissional júnior. Reforma tributária está aí. Pessoa que mistura conta pessoal com conta da empresa, a reforma tributária ela vai pegar de um jeito que assim, você não tem noção. Mas não é cultural, Patrícia, assim, tirar uma dúvida, até para quem está nos assistindo, ou até os empresários, empreendedores, porque assim, quando se fala de tributação, já dá um cansaço na vida de muita gente, porque muita gente não gosta, né? A gente vê muito advogado, por exemplo, que odeia a parte tributária, prefere qualquer coisa. Mas às vezes eu vejo que as escolhas para uma contabilidade do brasileiro é muito baseada naquele assim, aquele que faz aquilo que eu não quero fazer, aquilo que não quero pensar. Mas escolher uma contabilidade vai além disso, Sim. porque é o que você está falando, que tem a estratégia, que tem o que pensar, que tem que agir, porque, como você falou, a reforma tributária está chegando, e mesmo que às vezes aquele contador está fazendo tudo que eu não quero fazer, talvez ele não está pensando aquilo que ele deve pensar para mim não me prejudicar lá na frente. É isso. Falei bobagem ou não? Não, é exatamente isso. Hoje nós estamos vivendo uma era de inteligência artificial em que muitas pessoas dizem que algumas profissões deixarão de existir. E assim, pede ali para um chat GPT fazer uma petição inicial, coloca o artigo, coloca o caso, ele vai te dar uma petição inicial maravilhosa. Mas você tem que entrar ali, interpretar, o humano, eu duvido muito que seja 100% substituído. Só que o contador que não se atualizar, o advogado que não se atualizar, vai sim acabar ficando para trás, porque precisa entender as nuances até para poder treinar melhor essa inteligência artificial. Tem que ser pensante. Tem que ser pensante. E olha, eu sou muito fã de tecnologia, muito mesmo. Assim, lá, o nosso escritório hoje, ele é 80% informatizado, né? Hoje nós temos a Nath, que é a nossa sócia, veio ali depois da conjectura familiar, né? Nós temos a Nath, que é uma sócia muito operacional, muito estratégica nessa parte de tecnologia. E a gente fala muito, a gente implanta muito, assim, olha, tem uma tecnologia que faz isso, que faz aquilo. Mas no final, tem que ter a Patrícia pensando, tem que ter a Érica pensando, tem que ter a Natália pensando. É porque a inteligência artificial, mais que ela ajude, eu falo porque eu uso muito a tecnologia lá,
né? A gente está implantando uma tecnologia hoje nova lá e, assim, 2 cargos que a gente tinha ali acabou Foi. sobrando, né? Mas ela tem um gap de pensamento. E assim, e as coisas mudam a todo momento, e a gente vê também assim que as necessidades elas acontecem meio que na hora. Se eu não tiver um contador pensante, que pensa, que está atento às coisas, eu posso ter um problema muito grande se eu deixar só para inteligência artificial. E de acordo com a sua realidade, né? Ontem eu entrei num fórum de discussão do pessoal do Instagram que estavam falando, era sobre uma propaganda de uma empresa de instalações que, você não quer pagar mais impostos no Brasil, você muda o seu domicílio fiscal para o Uruguai. E aí alguém me marcou, pediu a minha opinião sobre isso e eu entrei lá, comecei a discutir isso com eles. E aí, resumo da ópera. Planejamento fiscal, estratégia fiscal, vai ter sempre. Vai ter a estratégia que é melhor você ter uma offshore, vai ter uma estratégia que é melhor você ter um domicílio fiscal no Uruguai, vai ter uma estratégia que vai ser melhor ter a holding. Enfim, de acordo com a sua realidade. E somos nós, os seres pensantes, que vamos adequar a essa realidade, porque senão você precisa ser muito específico para essa inteligência, para ela te dar uma coisa, né, uma resposta certeira. E isso é muito difícil de acontecer. Ela pode dar resposta, mas ela não pode dar a estratégia certeira, né? Impossível. Eu diria que é impossível. Eu também acho. Porque as realidades, elas mudam de acordo com pequenas vírgulas. É uma vírgula que, olha, mas aqui, por exemplo, pensa numa holding familiar. E aí você pensa uma estratégia em que existe um problema de doença, de saúde. Aí você pensa o seguinte, olha, tem uma situação que esta família, os filhos são comuns do casal. É uma estratégia. Olha, aqui, esses filhos são de famílias distintas que depois formaram, então tem os meus, os seus e os nossos. É outra estratégia. Olha, mas a situação da doença é essa, né? Tá menos complicada. Olha, já está mais complicada. Então, assim, cada estrutura, isso eu estou falando da parte ruim, né? Que normalmente... Que não dá para ser generalista. Que não dá para ser generalista. É impossível. Impossível. Mas não dá para ser generalista quando a gente se fala de contabilidade, quando a gente se fala de bens. Tem que ser estudado caso a caso, nos seus mínimos detalhes. Com certeza. Dependendo da especificidade do caso, você pode ter uma estratégia que vai ser de muito sucesso, como pode ser uma estratégia extremamente perdedora. Então, não dá para ser generalista, precisa levar a conhecimento de todos os detalhes. Essa hora é a hora que o contador e o advogado, ele funciona mais do que padre, sabe aquela história? Você me conta tudo, você confessa tudo, você fala toda a verdade, porque eu preciso montar... Entender os seus pecados. Exatamente, porque eu preciso proteger todas as questões. Além do que também vem muito a questão da economia tributária, né, Júnior? Porque eu sou bastante conservadora nos planejamentos. Eu falo muito para os meus clientes que eu não vendo sonhos, eu vendo aquilo que é possível fazer, aquilo que está dentro do legal, daquilo que realmente é possível. Mas eu sei que nós vivemos no Brasil e eu seria hipócrita, né, de saber que nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. E agora, com a reforma tributária, isso piora um pouco. Então, a hora da holding, a hora da estratégia, a hora do testamento, a hora do seguro de vida, é agora. Para a gente entrar nesse ponto, Patrícia, eu queria, assim, que você... Vamos entrar em polêmica já? Bora. Vamos entrar em polêmica? Porque, para a gente falar desse ponto, é muito importante as pessoas entenderem o que está acontecendo. Sim. Porque, assim, às vezes a pessoa ela tem um carro, ela tem uma casa, e às vezes as pessoas acham que a holding familiar é só para quando você tem um patrimônio X, para uma quantidade de patrimônio, e pelo que eu estou entendendo, não é bem assim. De jeito nenhum. Como é que está a nossa realidade do país? Porque a gente vê um país totalmente dividido, a gente não vai entrar aqui na forma política, mas a gente viu uma direita para o lado, uma esquerda, a gente viu recentemente nos Estados Unidos, por exemplo, o assassinato de uma forma que triste que foi por causa dessa intolerância de direita e de esquerda, e a gente vê os Estados Unidos, o Brasil, todo mundo muito intolerante, e a gente vê o país tomando proporções
indo para cá, para lá, a gente não sabe se temos segurança jurídica, se a gente não tem, se a gente tem segurança tributária, o brasileiro está totalmente perdido. Qual que é o verdadeiro cenário que você enxerga e por que que é tão importante, aí a gente vai entrar nesse ponto, por que que é tão importante a gente ter hold familiar? Por exemplo, eu e minha esposa, né? A gente tem as nossas coisas, quanto é importante a gente proteger para os nossos filhos, enfim, para nós mesmos, né? Eu queria que você começasse desse princípio, para quem está nos assistindo, entender a importância da hold, né? Sim, sim. Bom, a situação política tá realmente muito complicada. Por mim, eu acho que deviam pegar ali os dois que estão brigando, colocar numa ilha deserta, falar: "Ó, agora vocês se resolvam aí Sim, e deixa a gente aqui tocando o país", porque o país está parando para ver, para assistir tudo isso e todas essas crueldades que estão acontecendo justamente por interesses que não vai resolver o sim, problema, né? E, e quando, na verdade, estão havendo diversas mudanças na legislação, a própria reforma tributária é um exemplo disso, já existem empresas que estão em testes, a reforma ela começa o ano que vem, então isso vai fazer com que o tributo aumente consideravelmente. Digamos que a parte estratégica e a parte burocrática diminui muito, tá? Antes nós preenchíamos 50 campos ali na hora de emitir uma nota, hoje nós vamos emitir 9. Ó, que legal, né? As maiores autuações era pelo preenchimento incorreto de informações nas notas. E isso vai diminuir, então vai melhorar, vai ajudar o empresário. Mas vem todas essas mudanças, né? E essa situação mesmo que vai acontecendo, e a gente não pode esquecer do que foi o Covid. Por que a holding surgiu, Júnior? Porque o Covid, infelizmente, foram todas aquelas perdas que houveram, que hoje você estava ali com seu familiar, amanhã você não estava mais, e pasme que, gente, tem pessoas que estão enroladas com a herança, tem pessoas que estão enroladas com a parte financeira até hoje, porque deixaram, a pessoa foi embora e aí cancelou a conta, não tinha dinheiro para abrir o inventário, e aí naquele momento, o que eu faço? A minha empresa está travada, não pagou por 2, 3 meses a folha de pagamento de empresas ali de folha de 500 mil, eu estou falando de 1,5 milhão que acumulou, que às vezes a pessoa está até hoje. 5, 6 anos depois, ela está tentando lutar ainda para pagar essa conta dos juros de todo o empréstimo que ela fez para poder. fica acumulativo. Fica uma situação. Então, a holding, eu trabalho com a holding já há aproximadamente 18 anos, não existia Covid. A gente pensava em holding para as questões, sim, de sucessão, que é, sim, muito mais barato do que você fazer o inventário comum, né, o tradicional. Você pode fazer, você tem diversas teses que é possível se utilizar, o próprio STF já se posicionou, já tem as súmulas, né, STJ também, então nós temos algumas teses que já é possível trabalhar, já é possível fazer, entretanto, nós trabalhávamos também, por exemplo, uma amiga, né, que você falou, é só para quem tem muito patrimônio? Não, eu tenho uma amiga pessoal que ela é arquiteta e ela comprou um estúdiozinho na rua de um grande hospital. E ela, como arquiteta, ela fez um estúdio maravilhoso. Então, ela fez aquelas camas que saem da parede, ela colocou máquina de lavar, lava e seca. E o estúdio dela ganhou uma repercussão tão grande para os médicos, porque eles vão lá operar. Então, eles precisam, né, de ter a lavadora, a secadora para os jalecos ali e tal. E o estúdiozinho dela, assim, começou a fazer um estúdio que custou 180 mil, o custo, a compra, né, a matrícula dele ali, registro, e mais a reforma, né? Então, vamos considerar aí uns 250 mil, Sim. né? É um patrimônio, Uhum. poxa, cabe aqui, né, Sim. no bolso e tal. E ela começou a fazer essas locações, e ela começou a fazer 8 mil, 9 mil, 7 mil reais de Airbnb. E ela começou, isso na pessoa física era 27,5%. Ela me 27,5%. Sim, porque aí era a renda da locação do Airbnb, mais a renda dela, como arquiteta, como, né? Então soma tudo isso, né? Ela falou, Paty, pelo amor de Deus, o que eu faço? Peraí, só para entender, então é 27% do aluguel e mais 27% que ela ganhava, então você junta essas duas rendas. E 27,5 paga sobre tudo isso. Ave Maria. É insano, né? Chega a ser insano. O governo tá nosso sócio. Sócio majoritário, sempre foi. Quando falam que nós trabalhamos 4 meses no ano para pagar imposto, é uma das maiores realidades. Você pega um dentista, por exemplo, se ele tem um consultório que está organizadinho,
uma média de 25% a 30% de lucro. Se ele paga isso de imposto, ele tem... Fica negativo. Fica negativo. Na pessoa Sim. física, né, assim, a gente já cansou, né, de fazer planejamento para os dentistas, né, para a nossa comunidade. E assim, é incrível como a diferença de uma situação e outra quando você envolve a pessoa jurídica. Sim. Né? Vou dar um exemplo aqui para o pessoal de casa entender. Vamos supor que tem um casal que ele tem 2 filhos. E aí desse casal, eles têm patrimônio e aí um falece. Só que aquele que falece, né, é aquele que o dinheiro estava na conta dele, estava tudo ali, ele que administrava. Ou seja, a vida daquela mulher e daqueles filhos param Parou. por causa do inventário, entre outras coisas. Se tiver tudo dentro da holding, por exemplo, administrado, é diferente essa realidade? Muito diferente, porque provavelmente dentro da holding, essa mãe vai ser sócia. Dependendo da idade dos filhos, os filhos, eles podem, né, entrar na holding a qualquer momento, porém, quando é menor de idade, nós temos algumas questões do Ministério Público que a gente precisa observar, então às vezes a empresa ela fica um pouco engessada. Sim. Mas o que esse casal pode fazer? Ele pode constituir a holding, colocar o patrimônio dele ali, né, questões bancárias também, veículos e tudo mais, e na falta de um ou de outro, o outro já está junto, é meio que uma conta conjunta do banco, Sim. que, né, normalmente não, é por aí, né, que os casais vão, mas, assim, sempre tem, né, dependendo do regime de casamento, da história daquele casal, pode ser também que eles têm os seus patrimônios pessoais, que é onde pode vir a gerar também outros tipos de problemas. Agora, imagina só o seguinte, eu tenho a holding, né, infelizmente passamos por isso o ano passado. A holding, os filhos são menores de idade. Então não tem administração, não tem, né, naquele primeiro momento eu não coloquei os filhos. E aí o casal, ele descobre uma doença, tá? Um ou outro. Ali nesse momento eu já posso colocar o meu filho na holding. Ah, entendi. Percebe? O ano passado eu perdi, nossa, é uma história triste, mas que realmente acontece, né? Que a mãe faleceu de câncer, ali na casa dos 40 anos aproximadamente. Ela faleceu no começo do ano, e aí, no meio do ano, o pai, também jovem, de 42 anos, descobriu também Meu Deus. um câncer. E a filha menor de idade, com 16 anos. Então, né, nesse momento, correu tudo para salvar, né, o que podia salvar de patrimônio e tudo mais, para que hoje ela consiga receber esse patrimônio. O pai dela faleceu esse ano já, né? Mas assim, a gente teve que correr para fazer tudo isso rápido, o que também não é inteligente. O segredo da holding é fazer com tempo, é fazer com saúde, é fazer todo mundo bem. E isso até garante, né, Patrícia? Por exemplo, isso veio na minha cabeça agora. Então, por exemplo, acontece, alguém da família vai lá, cometido por uma doença e falece, aí do outro lado também o casal falece e fica a criança. Automaticamente vai ter um tutor para cuidar dessa criança. Sim. Só que nem sempre todas as famílias são tão justas. Sim. E aí aquele valor, aí todo mundo quer a criança por causa do patrimônio. A hold garante que o patrimônio, garanta o patrimônio para aquela criança sem outras pessoas interessadas meio que tentar se aproveitar. Se aproveitar? Sim, com certeza. Olha que interessante e isso. esse é o segredo, assim, o segredo de você fazer a holding com um profissional que entenda e que saiba. Por quê? Porque você tem as cláusulas possíveis de se colocar nos contratos, que são as cláusulas de proteção, são cláusulas específicas para essas questões que voltam mesmo. Olha, vai ter direito disso se for assim. A administração da empresa vai ser feita por fulano. Na falta de ciclano, é o fulano que vai administrar. Eu já abri holdings das quais, por exemplo, a pessoa ela tem marido, ela tem a família dela, porém ela é sócia do irmão. E ela fala assim, bom, quem entende da minha empresa é o meu irmão. Então, na minha falta, quem administra o meu patrimônio para os meus filhos é meu irmão. Olha só, que curioso, na parte da empresa, né, a parte comum da família, da casa e tudo mais, isso não. Mas a parte da empresa, isso ficou escrito.
E o marido entendeu, falou, não, realmente, porque o que eu entendo do teu negócio? Eu não entendi, é um negócio super lucrativo e tudo. Ele falou, não tem como que numa situação dessa, o marido vai lá, trabalha com uma outra área, né? Vai dar pitaco na administração, no que vai resolver, Então ela deixou claro que essa parte ficaria com o irmão. Assim como nós já tivemos situações que, em hipótese alguma, a guarda daquela criança poderia ir para quem era o de legal, né? Quem era de direito, ali na sucessão. Ou seja, a holding, ela traz para você como se fosse um testamento Em vida. né? Mas ó, o assunto tá bom, hein? Eu tenho certeza que você aí tá bem interessado. Mas a gente tem que ir pro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Estamos recebendo hoje aqui Patrícia Roccato e está trazendo um assunto bem interessante para nós. Trabalho em família e falamos sobre holding familiar. Então, voltando ao assunto, então, quando você monta uma holding, não é só uma proteção de patrimônio, mas podemos dizer também que é uma proteção de desejos. Ah, com certeza. É isso? Sim, com certeza. A pessoa ela ter a liberdade ali de dizer exatamente a forma como ela gostaria que ficasse. E, gente, evita tanta confusão, mas tanta confusão, tanta briga, que é o fulano, né? Mas no Brasil não tem briga familiar, Imagina, Patrícia. quase nada. As famílias nem brigam, pelo amor de Deus. Falam que a gente conhece a família que tem depois que os pais ou as pessoas morrem, né? Infelizmente é verdade, porque fica, às vezes você vê no próprio velório o povo já discutindo o que é de cada um, é uma briga. Mas essa definição que eu fiz de você garantir os seus desejos, é real isso então? É real, possível? É possível. Você pode, né? Eu já atuei numa holding em que uma das netas sempre morou com a avó, que era a detentora de todo o patrimônio. E a avó falou, olha, esta casa que eu moro com a minha neta, quero que seja dela. Então, na holding, a neta ela tem uma participação maior por conta do valor da casa, por conta do valor do imóvel. Você pode fazer assim, em percentual, como você pode definir, falar, olha, eu quero que o imóvel X fique com a sócia fulana de tal. Então, e a pessoa ali que está deixando o patrimônio, ela fica à vontade, ela fica feliz, ela sabe que é aquilo que vai acontecer, que ninguém vai questionar aquilo, porque até um testamento pode ser questionado, dependendo de como um testamento é escrito, existe até uma ação específica para isso, para que você questione. Na holding é mais difícil, porque a holding ela fica embaixo de um instituto jurídico que nós chamamos. É um contrato, Patrícia? É um contrato. É o pacta sunt servanda, que fala que o contrato ele faz lei entre as partes, né? Então, desde que o que esteja escrito ali não seja nada ilegal, você pode dispor da maneira como você Então você está me falando que a holding, o contrato da holding, ela tem um poder jurídico maior do que um testamento. Porque o testamento pode, por exemplo, quando você falou, eu me na cabeça. A pessoa fez o testamento, ela brigou com alguém, e aí naquele dia ela fez, aí atravessou a rua, aconteceu uma desgraça. É isso mesmo? É isso. É uma possibilidade de discussão. Eu estou agora discutindo uma situação de um testamento que a pessoa, quando fez o testamento, ela já era idosa. Ela já tinha ali na casa dos seus 80 anos, né, ao que tudo indica, com todas as suas faculdades mentais, né, assim, não tinha problema nenhum. Só que ela desenvolveu posteriormente o Alzheimer. Ela ficou doente, ficou muito tempo internada e veio a falecer. Então a família está dizendo que na época que ela fez o testamento, ela já não estava bem, que ela com certeza a doença estava ali de alguma forma e ela não podia ter feito esse testamento porque prejudicou um e beneficiou o outro, e o que beneficiou era justamente o que não precisava ser beneficiado, porque já tinha. Então, assim, tá uma discussão, e aí entra perito, entra médico, entra para discutir uma situação de uma pessoa que não tá mais em vida, né, não está mais aqui, a vontade dela, e ela não exprimiu a vontade. Sim. Tá lá no testamento, olha, eu quero isso, isso e isso. Não, mas a família entrou dizendo que não, que é impossível, que naquele momento ela já devia ter algum problema, que já devia estar. Então, você vê, né, assim, não é uma garantia, né,
A holding não pode ser discutida? Pode, obviamente que pode, mas acontece menos. É porque no Brasil, é que assim, eu vou trazer uma discussão meio boba, porque aqui no Brasil não tem, né? Mas outros países têm muitos casos, por exemplo, que tem uma pessoa que é idosa e ela tem uns certos patrimônios. Aí uma pessoa de uma idade muito, tipo, vamos supor, uma pessoa de 70, eu acredito no amor, eu acredito, juro pra você. Mas existem casos de outros lugares do país que é uma pessoa de 20, 30 anos mais nova, aí a gente sabe que ela vai lá e vai morar com essa pessoa, vivendo um amorzinho, né, que se amam e tal, e passou 3 meses morando junto, pode, se eu não estiver errado com a lei, já se considera união estável ali. E aí, a partir dali, pode criar um monte de situação. Aí a família daquela pessoa de idade começa a brigar, começa a ter tal. Não tem aqui no nosso país esses problemas, graças a Deus não tem. Não tem. O que isso quer dizer? Que quando uma pessoa está nos assistindo, que pode ser que tenha um idoso ou não, enfim, é a forma mais segura de que muitas vezes não se caia em certos golpes que, infelizmente, gente, desculpa, é uma brincadeira que eu fiz aqui, mas que a gente vê muito comum isso acontecer com pessoas idosas e a gente vê depois uma briga familiar enorme. Sim. Eu tô falando bobagem, Patrícia? Não. E assim, às vezes a gente pode falar 20, 30 anos, mas às vezes é uma pessoa que ela já é mais jovem, já é mais nova, não tanto, e que até é uma realidade, mas aí tem aquela coisa, os filhos de um com os filhos de outro, com patrimônio que foi constituído dali em diante, porque, gente, o que acontece? Às vezes essa pessoa mais idosa, ela já constituiu o patrimônio dela. Mas com os frutos desse patrimônio constituído, com as locações que ele tem, né, ou ela tem, vai lá e se compram novos patrimônios, Sim. tá? Então aí começa a confusão. Eu já vi muito caso, por exemplo, vende esse apartamento aqui, porque apareceu melhor, porque aí vende esse apartamento, quando compra outro já entra na nova realidade. Sim. E aí você vai fazendo substituições do ontem pro hoje, né? Exatamente. E isso tudo vai entrando nessa confusão patrimonial, porque aí o apartamento novo, que a nova relação foi habitar, então essa nova relação quem que é? É a esposa com a filha, né? Ou o esposo com o filho que está ali vivendo, que entende que aquela casa também é dele, e aí na falta de um deles, como que vai ser essa questão da família, dos filhos que acham que, mas se vender um apartamento que era meu, da minha época, da época da minha família, da constituição da minha base familiar, então aquele apartamento é meu também, entende? Então a hold, por exemplo, ela não tem o passado e o futuro, tem o que está combinado dentro da porcentagem dentro do contrato, é isso? É isso, o contrato faz lei entre as partes. Tanto do passado quanto do futuro. Dali em diante, né, óbvio que nós temos que observar outras questões, por exemplo, regime de casamento das pessoas, então regime de separação total de bens é uma situação, regime de comunhão universal de bens é outra situação, regime de comunhão parcial de bens, que é aquele daqui para frente. Mas isso muda na holding? É importante por outras questões também voltadas para a definição ali da sucessão, dos filhos em comum, né? De toda uma situação que a gente vai ter que observar contratualmente como fazer. Na dúvida, pessoal, é separação total de bens. Não há porquê mais, né, na atual situação de tudo que a gente vive, com todas as questões, né, eu falo, é a minha opinião jurídica mesmo, a advogada Patrícia, sabe, evita tanta coisa, evita problema com empresa, evita problema com outorga uxória, né, porque na comunhão parcial de bens, as pessoas elas falam assim, mas o que era meu, o que era seu antes do casamento continua sendo de cada um, mas dali para frente, né, passa a ser nosso. Só que se você recebe uma herança, por exemplo, que não se comunica, herança no regime de comunhão parcial de bens, o outro cônjuge não tem direito. Só que se o cônjuge for vender esse patrimônio, tem que ter a outorga uxória da esposa. Então, se ela não assinar, ele não vende o imóvel. Dá na mesma. Dá na mesma, entende? Então, quantas situações eu já peguei? Ou seja, se ele alugar, ele tem direito do aluguel. Não, aí já começa o fruto em comum. Porque aí a herança é uma coisa, agora o fruto, né? Porque aí aí já tem o esforço em comum do casal, né? Então, você vê que começa a ter essas confusões que você ali na holding, você vai encaminhando de acordo
com o que você acha que é justo. Se mudar alguma coisa, isso é muito legal, porque é uma alteração contratual que você precisa fazer. Você não precisa alterar e pagar. Se você faz isso num testamento, você tem que alterar, pagar, né? Enfim, eu tô pegando o testamento aqui, mas tem casos que o testamento é muito legal, tá? Não é que o testamento é ruim, não. Depende do caso específico, né? Como nós falamos lá no início do programa, não dá para ser generalista, então depende do caso, se for específico, o testamento pode ser uma boa opção. Aqui eu tô colocando ele como um algoz em alguns exemplos, tá? Mas muitas das vezes, né, ele pode ajudar sim, já me ajudou muito também em situações de planejamento, onde uma parte a gente resolveu assim, outra parte resolveu com a holding, os imóveis X com a holding, os imóveis Y na pessoa física. Então, depende muito. Esse imóvel, ele dá frutos, ele está alocado, eu tenho renda, eu não tenho renda. Esse imóvel é um imóvel que é estritamente de moradia, é um outro tratamento. Existem famílias que têm duas holdings. Holding, que são os imóveis da moradia, e holdings, que são os imóveis que estão locados. E o que é legal, né? Olha que bacana, né? Você que está nos assistindo, como vale a pena você pegar esse programa, quando acabar o programa, ele vai estar lá disponível no YouTube, na BMC News, o quanto você tem que mandar uma aula, que é uma aula exemplar que você tem que mandar para todo mundo assistir, porque eu tenho certeza absoluta que 99% que está se falando aqui, muitos de vocês não tinham nem conhecimento, porque é algo já antigo, mas novidade para muita gente. Ou seja, você está querendo dizer o seguinte, vamos supor, ele vai lá e herdou um imóvel de uma herança. O imóvel custa 300 mil. Aí depois ele herdou, depois aquele imóvel custou 450 mil. Esse 150 mil faz parte do fruto dos dois, não é isso? Sim, na verdade aí, como ele vem ali da herança, nesse caso, eu entendo que não se comunicaria. Tá. Mas suponhamos que aí foi uma questão de valorização. Sim. Esse é o exemplo que você deu, né? Esse é o exemplo que eu tô dando. Então foi uma questão de valorização. Uhum. Mas suponhamos que esse imóvel eu vendi e comprei um outro, tá? Então eu vendi esse de 400 mil, que se valorizou, e eu comprei um outro por 800 mil. Pronto, já tive a confusão. Entende? Então, aí, como é que eu resolvo isso? Coloco lá na escritura, né? Porque aí provavelmente essa diferença aí dos 400 mil, 200 de um, 200 de outro. Só que se o outro deu 400, então na verdade eu tô falando que 60% do imóvel, ou até 80%, né, nesse caso, Sim. 80% é daquele que integralizou o imóvel da herança e 20% é do outro. Então, como que eu resolvo isso? Porque normalmente, até para você falar, como é que você fala com a tua mulher, com o teu marido? Olha, eu tô comprando aqui, eu recebi esse de herança aqui mal, mas eu vou colocar aqui 90%, 80 mil e 20 é seu. Deveria ser assim, isso deveria ser comum, mas isso não é a nossa cultura, isso é difícil, principalmente para a nossa geração. Eu acho que essa geração mais jovem talvez até venha com um pensamento diferente. Porque tudo fica assim, você não confia em mim, isso. Casou pra quê? É isso, então se você não confia em mim, então vamos separar, vamos acabar aqui mesmo. Né? E aí tem outras questões também, Júnior, que às vezes é justo, porque, por exemplo, às vezes é uma esposa que deixou o emprego, deixou o que fazia, deixou de ter as benesses da sua vida profissional para poder viver para a família. Então, ela está investindo ali também, né? Então, veja, é muito moral e justiça. Muitas das vezes, eu tinha um professor que falava, né, que o direito nem sempre é moral, né, então, e às vezes a justiça também não, né, porque você vai aplicar a lei, então, você fala, mas agora, se você tem um regime de casamento bem definido, você tem uma holding bem constituída, onde se define todas essas questões, e dali para frente, por exemplo, olha, eu vou colocar a minha filha na holding, coloquei, aí a minha filha casa com crápula. O que eu faço? O que eu tenho que fazer imediatamente? Dependendo do que acontecer. Nesse caso, a holding, né, dependendo do momento aí que você fizer a holding, você pode até proteger o patrimônio da sua filha. Mas suponhamos que se perdeu aí esse time, né, de constituição da holding e sua filha é casada com um crápula. Será que é interessante ela estar na holding? Será que é interessante eu colocar ela na holding agora que o casamento já está constituído? Mas vamos lá então, doutora. Vamos entender. Quero montar uma holding. Sim. Primeira coisa, procura estilo. Sim. Vamos lá, quero montar uma holding. O que eu preciso? Quais são os requisitos mínimos para que eu possa ter uma holding familiar? Olha, os requisitos, eles são muito gerais, mas eu diria o seguinte,
Você tem patrimônio, você tem herdeiro, você já é um grande convidado a ter a holding. Intimado, né? Intimado. Pela situação que está o nosso país, é uma intimação, né? Com certeza. Você tem herança, né? Você tem um patrimônio. Ah, e o valor? Depende. Depende o valor, depende o imóvel, depende onde que ele é empregado, né? Se ele é locado, se ele não é, se ele traz para você, se ele traz benefícios de locação, se ele te traz vantagens financeiras, mais indicado ainda, porque você vai pagar menos impostos do que pagaria na pessoa física. Então vamos entender o seguinte: vamos supor que a pessoa tem um dinheirinho guardado ali e ela tem um carrinho e uma casa. Sim. Já entra nesse. Já engloba. Sim, tem herdeiro, tem toda a questão, porque a holding ela vai te ajudar a economizar no pagamento do imposto, do IPCMD, né? Porque em alguns casos, por exemplo, esse caso de uma pessoa que tem uma moradia, ela não vai pagar o ITBI. Já por decisão, que já está mais do que julgado, já está mais do que discutido. Ah, então vamos supor, eu tenho um apartamento na pessoa física, Moradia. E eu monto moradia, aí eu vou montar uma hold. Isso. E aí eu não preciso pagar esse ITBI. Não vou pagar. Vou integralizar esse imóvel diretamente na holding, porque eu não tenho finalidade, não tenho cunho financeiro. A finalidade do meu imóvel é a moradia. Então, eu já tenho julgado, isso já está mais do que decidido que não incide aí o pagamento do imposto. E se eu tenho uma casa onde eu moro, eu tenho um apartamentozinho ali alugado? Isso, aí Aí aqui já, a paga o ITBI. discussão já é pago, exato. Tá. Entendeu? Aí já tem, por isso da especificidade que nós falamos, né? De se tratar os assuntos, né? Aí a questão do carro, mas eu tenho só dinheiro guardado, tá? Se você tem só dinheiro guardado, o que é melhor? De repente colocar alguém como uma conta conjunta, é seguro? Eu tenho uma pessoa de confiança, assim? Não, eu não tenho. Então, como é que eu administro esse dinheiro? Será que é bom então fazer um seguro de vida, uma apólice de seguro, porque não entra, né? Normalmente as apólices de seguro, elas não entram no inventário. Então, não é melhor eu pegar esse dinheiro, de repente fazer uma aplicação, deixar não isso entra no numa inventário? apólice? Isso eu não sabia, seguros acredita? não. A tal da Prudential, né? Não estou aqui para fazer propaganda de nenhuma empresa, Mas não. é um caminho, né? Mas A gente não pode negar. Eu falo, todo mundo que vem conversar comigo, eu digo que o melhor conselho é aquele que você aplica na sua vida. Sabe aquela história? Você gostou da minha roupa? Eu gostei, você usaria? Não, então você não gostou. Né? Então, quando eu te dou um conselho, eu te dou aquilo que eu aplico na minha vida. E eu tenho isso, eu vivo isso. Eu gosto da Prudential, eu tenho outro seguro, eu como advogada, eu acredito na minha classe, então eu tenho a minha OAB, a OAB Prev, né, que é a Previdência Social dos Advogados. Então, eu faço, né, tenho uma vida, fui aprendendo aí com grandes especialistas financeiros, não gosto de estudar, sou uma entusiasta da área, né, então eu faço isso e algumas situações, através desses seguros, dependendo se for só dinheiro, você não vai abrir uma holding por isso, aí você tem outros caminhos, né? O ideal é você trabalhar com um profissional que a consultoria dele seja realmente para te ajudar. Sim. E não para, não, vamos abrir a holding porque eu vou ganhar um XYZ. Não, você precisa ter as outras opções. Olha só, pessoal, isso que é bacana. Nesse bate-papo que a gente está aqui, a gente não está sendo um defensor da holding. A gente está falando o seguinte, precisamos estudar o seu caso para ver o que é melhor para você. Eu acho que é bem isso que a gente está passando aqui. Só uma outra dúvida também, aqui vai vir na minha cabeça, que o que a pessoa que está nos assistindo pode ter. Quando eu compro um bem, eu ponho, vamos supor, vou comprar uma casa para investimento, vou comprar um carro. O que é melhor, Patrícia? Põe na pessoa física, deixa o nome da minha empresa ou põe na holding? Olha, a holding ela já é uma empresa. Ela é uma empresa. Eu jamais colocaria patrimônio na sua empresa, que é a tua empresa que você coloca no mercado, que você tem funcionários, que você tem fornecedores, que você pode vir a ter problemas tributários. Eu não vou colocar um patrimônio ali, porque até se houver jurídicos, né, que trava seu patrimônio inteiro. Se houver uma desconsideração da personalidade jurídica por qualquer motivo, e o fisco, gente, a Receita Federal do ano passado para cá, eu nunca vi a Receita tão agressiva nas cobranças. Ela está olha, tá colocando em dívidas tributárias a pessoa física do sócio e assim, sem seguir os requisitos mínimos para isso acontecer. Ela está muito agressiva, sabe? E aí nós entramos com as ações, os mandados, e a gente consegue tirar, né? Consegue fazer essa separação. Mas você ali na hora, você tá com receio, você vai lá, você faz um acordo de uma dívida que você não sabe nem se era para você pagar, pelo fato do teu nome ter sido constituído ali. Você fica com medo. Você tem um patrimônio ali para os seus filhos, né? Que você tá. Então você
fica com receio, vai lá e faz um mau acordo, simplesmente para se livrar de uma dívida que não era sua. Então, gente, é uma situação que ela é muito complicada nesse aspecto de você ter o patrimônio numa empresa dessa. O que eu oriento? Você ter uma holding patrimonial para que você tenha o seu patrimônio constituído ali, para que essa empresa não esteja em riscos, em outros riscos de processos jurídicos, processos fornecedores e tudo mais, né? E o teu patrimônio fique um pouquinho mais protegido. Ou seja, a holding protege você do seu CPF e do seu CNPJ. Com certeza. É isso que a gente está falando. É esse segredo também, né? E os tributos também são diferentes? Você paga menos impostos? São. Sem sombra de dúvidas, haverá sim um aumento com a reforma tributária. A gente não pode deixar de falar, porque a holding, ela passou a estar nos olhares governamentais, tá? Então, os entes públicos, federal e tudo mais, viram que realmente precisavam olhar ali. Então, vai ter um aumento? Vai ter um aumento, mas nem de longe, né, eu continuo sendo uma grande entusiasta defendendo a holding, porque nem de longe serão impostos próximos do que se paga na pessoa física atualmente. Entendi. Outra dúvida, vamos supor que eu tenho lá uma aplicação na minha conta pessoal, ou uma aplicação na empresa não, esquece a empresa porque é uma outra história, mas na minha pessoa pessoal, quando eu monto uma holding, eu pego esse dinheiro, eu posso jogar esse dinheiro na conta da holding para investir? Eu pago algum imposto por isso? É tranquilo essa movimentação? É tranquila pelo fato de você fazer portabilidade, tá? Portabilidade. Quando é imóveis, assim, nós fazemos por integralização. Então, eu integralizo um patrimônio que é meu, né? E é muito legal porque eu não posso deixar de falar isso, mas o contrato da holding, ele tem força de escritura. Então, eu pago só o registro. Ah, que legal. Veja que a economia ela já começa daí. A economia do ITBI, se for um imóvel de moradia, a economia do registro, porque eu vou pagar, na verdade, só o registro, não a questão da escritura, né? E aí, na parte do rendimento, aí a gente pode fazer a portabilidade. Porém, assim, por tudo que eu já estudei, precisa ficar muito atento. Porque, normalmente, os rendimentos da pessoa jurídica, eles são menores do que o rendimento da pessoa física. Sim. Então, isso é uma atenção que eu tenho com todos os clientes na hora que nós vamos operacionalizar, né? E aí vai muito de encontro de qual que é o objetivo daquela renda. Se é uma renda que você investiu e que vai ficar ali o resto da vida, né, e você vai usar para a tua aposentadoria, por exemplo, então talvez você fale, bom, isso daqui eu vou deixar na pessoa física porque eu quero um rendimento maior. Sim. E vou dar a saída das minhas outras receitas que eu tenho para poder dar a estrutura para o aumento daquela receita, né? A origem daquele dinheiro que eu fui depositando ao longo da minha vida. Agora, olha, não, eu vou colocar aqui na holding porque eu já estou doente, já estou com um problema, eu me divorciei, mas eu vou me casar novamente, então eu já vou pegar esse dinheiro aqui, que era um dinheiro da família, vou deixar ele guardadinho. Ou seja, eu tenho que estudar caso a caso. Com certeza, com certeza. E aí sim nós vamos ter a certeza absoluta se a holding é a melhor opção para você e para sua família, ou se você vai para algum outro caminho, tá? Em relação ao que é a tua realidade. Sim. Entende? Veja, pessoal, isso é muito importante e a gente quis trazer esse assunto, foi pauta para nós aqui do Sou Bem Sucedido, porque é muito importante para que a gente possa ser bem sucedido, a gente tem que ter clareza das coisas, a gente precisa saber o que é melhor. E quando a gente fala de patrimônio, daquilo que é realmente nosso, a gente sabe que tudo aquilo que é patrimônio, né, Patrícia, está envolvido com as nossas emoções, existe família, existe um monte de coisa que a gente precisa estar atento. Então, aqui embaixo, pessoal, tem aqui o Instagram, tá vendo? Já está aparecendo aqui embaixo o Instagram da Patrícia, também o telefone lá da Steel, que você pode procurar toda a equipe dela lá. Eu sou muito suspeito de falar, porque todas as minhas empresas, todos os mentorados fazem um trabalho com ela e a gente aqui, a gente nem só indica, né? A gente fala, olha, esse é o melhor caminho. Mas eu quero te agradecer por você ter vindo aqui mais uma vez. Muito obrigado. É um prazer imenso para mim estar aqui. Virei sempre. Muito obrigada pelo convite. Sim. É um prazer. Você sabe que isso para mim é uma missão de alma. Ah, legal. Então... Parabéns pelo sucesso que você tem no seu trabalho, né? A sua família linda. Fala para sua mãe, falar para ela, ó.
Eu fiquei sabendo que a senhora ia vir aqui, que a senhora estava aqui em São Paulo, e a senhora não veio, eu queria ver a senhora, tá bom? Deus abençoe, viu, Patrícia? Amém, a nós sempre. Tá bom? Gente, olha só, o programa acabou agora de subir lá no YouTube. Pega, compartilha, né? Deixa o seu like também lá no YouTube da BMC News, né? Se inscreva no canal da BMC News, que lá sempre tem algo novo para você, tá bom? Até semana que vem, um abraço, pessoal, e tchau!